Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós continuaremos com História, mas desta vez do Brasil, na Unicamp. Preparem-se, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Hoje nós vamos tratar de um tema que ganhou bastante relevo nos últimos anos nos vestibulares. A ditadura militar brasileira. Como nós sabemos, a nossa Constituição Cidadã de 1988 está prestes a completar 30 anos. Mas, mesmo assim, temas como esse ainda são muito candentes, isto é, quentes, na sociedade brasileira. E suscitam grandes polêmicas que, convenhamos, já deveriam ser superadas. Saca só. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Não vamos colocar isto em cena. Vamos direto ao ponto, já que o nosso território são os vestibulares. Nós vamos tentar dar algumas pistas de como esse tema, a ditadura militar, é tratado nos vestibulares partindo do filme Cidadão Boylston. Em 2010, pouco antes de deixar o governo, o presidente Lula já havia assinado um decreto que criava a Comissão Nacional da Verdade. E o Brasil, na América Latina, foi o último país a criá-la. Na verdade, ela já era uma demanda histórica de setores da sociedade que exigiam a abertura de arquivos e investigações sobre como a violência foi institucionalizada e também legalizada durante o regime militar. Acompanhem o filme. Eu tive muito contato com a CIA. Eu pessoalmente tive contato com a CIA. Eu era elemento grato da CIA. National Security Agency. Dear Mr. Litevsky, this responds to your Freedom of Information Act request for any material on Henning Albert Boyleson, funding of Operação Bandeirantes, OBAN, U.S. government relations with Operação Bandeirantes, and DOI Cody. These documents remain classified top secret and secret. The documents are classified because their disclosure could reasonably be expected to cause exceptionally grave damage to the national security. E quem quis colaborar, colaborou. O Boyle, por exemplo, sempre foi um dos primeiros que se prestou. Além disso, o debate sobre a CNV, a Comissão Nacional da Verdade, também colocava em prática a investigação sobre a responsabilização dos casos dos mortos e desaparecidos, e além disso, as possíveis judicializações desses casos. E como nós sabemos, coube ao governo Dilma arcar com a criação e o andamento da Comissão Nacional da Verdade. Sendo assim, após 2 anos de trabalho e mais de 600 pessoas ouvidas, a Comissão Nacional da Verdade constatou que, de fato, houve a implantação de uma máquina repressiva que violou direitos humanos, mas que tinha como fundamento a manutenção de um Estado de Direito. Boyleston começou a adotar o método da máfia, de cobrança de contribuição financeira junto aos empresários para reforçar o orçamento da repressão. Mas não contou com o apoio de 2 empresários de São Paulo, pelo menos 2 se recusaram, Antônio Emílio de Moraes e o José Mindlin. E ele me disse, olha, eu estou representando a OBAN, que se está organizando para ajudar a salvar a sociedade dos perigos da agitação de esquerda, né? E então eu queria saber se o senhor estaria disposto a colaborar com recursos de que a UBAN necessita para se equipar tecnicamente. Ainda haveria muito a ser dito sobre o funcionamento e os resultados da CNV, a que se desdobraram de maneira significativa nos vestibulares. Mas como todo exercício histórico envolve um recorte de tema, tempo e espaço, hoje nós vamos acompanhar o raciocínio da questão 57 da Unicamp de 2015. E lembre-se, vocês podem pausar o vídeo para acompanhar a leitura das alternativas e vale dizer também que a questão está aqui na descrição do nosso vídeo. Vamos ao enunciado. O historiador Daniel Arão Reis tem defendido que o regime instaurado em 1964 não seja conhecido apenas como ditadura militar, mas como ditadura civil-militar, pois contou com a participação civil. Para exemplificar o envolvimento civil, é possível citar:
Como se lê, a Unicamp vai direto ao assunto e propõe a você um debate historiográfico que suscita grandes paixões dentro da academia. A ditadura foi somente militar? Isto é, foram somente os militares que governaram e deram suporte ao funcionamento daquela máquina repressiva? Se houve apoio dos setores civis, quais setores e como ocorreu esse apoio? Delicada questão. Perceba, essa pode parecer uma questão simples, mas de fundo ela traz um tema bastante interessante. Ora, se o regime foi ditatorial, houve repressão, houve censura e a recorrência à violência era cotidiana e tinha apoio civil, isso quer dizer que o autoritarismo não era um monstro opressivo, um grande leviatã, como diria Hobbes. Ao contrário, ele está diluído entre nós. Voltemos ao filme. Duas informações. A Ultragás está colaborando botando caminhões para cercar nossos companheiros. 2, a Ultragás está participando da caixinha. Então, aos poucos, está se formando um padrão. Que organização é essa? Do governo? Não, são grupos. Que grupos? Pessoas, voluntários, entende? Daquela turma da Fiesp, você pode quase todas incluí-las ali entre os colaboradores. Na indústria automobilística também, né? Nas indústrias de material pesado também. E Boyles era uma pessoa importante no esquema de financiamento, mas não era a única. Tinham pessoas no mesmo nível de importância que ele, banqueiros. E quando eu digo banqueiro, estou falando dono de banco. Bem, vamos às alternativas. A letra A te propõe uma grande confusão. Lembre-se que a passeata dos 100 mil, sim, foi um movimento civil, mas contra a gradativa repressão que foi colocada em prática pelos atos institucionais. Assim como também a campanha da anistia, também foi um movimento civil, mas contra o regime militar, ou melhor dizendo, a favor da transição rumo à democracia. E foi apoiada pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pela CNBB e pela Associação Brasileira de Imprensa. A letra B até que pode te levar ao erro, se você não levar em conta que o tal clero brasileiro da questão diz muito a respeito da atuação da Igreja Católica, que de homogênea não tinha nada. Aqui, rápidas sugestões. Vale a pena você procurar um pouco a respeito de Frei Beto, Leonardo Boff e a Teologia da Libertação. A letra C é outra que faz uma grande confusão. Aqui você tem que se lembrar que no contexto latino-americano, o Brasil foi o único país que teve 5 ditadores e contou com mecanismos de representação política, como as eleições indiretas e o bipartidarismo. Agora leia-se, estamos tratando de uma relativa e parcial representação política. A letra D é a adequada e responde à questão, porque ela dialoga com a atualidade da CNV. Aqui você precisaria estar antenado com, no mínimo, notícias como esta. A introdução ao texto do site observa que o apoio do Globo ao golpe é visto internamente pelas organizações Globo como um erro há anos e que a feitura do site era a melhor oportunidade para explicitar essa avaliação. E conclui, reafirmando-se o apego incondicional e perene aos valores democráticos. O site lembra que os principais órgãos da imprensa brasileira também apoiaram os militares em 64 por temerem que a democracia fosse atropelada pelo próprio presidente João Goulart, com o apoio de sindicatos e de alguns segmentos das Forças Armadas. Mas a intervenção militar para eliminar aquela ameaça e reconduzir o Brasil à democracia só devolveu a presidência a um civil 21 anos depois e numa eleição sem o voto popular. Aqui você vê que o exercício de meia-culpa das tais organizações faz questão de enfatizar que ela expressava um anseio popular. Em 84, portanto, um ano antes do fim do regime militar, num editorial de primeira página, o jornalista Roberto Marinho afirmava que o jornal O Globo permanecia fiel aos objetivos iniciais do que chamava de Revolução de 64. Mas revelava conflitos com os que se esqueceram de que os acontecimentos haviam se iniciado por exigência do povo brasileiro. O editorial alertava: sem povo não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. Em defesa de uma visão com perspectiva histórica, o site que foi ao ar ontem afirma que, em 64, aos que dirigiam o jornal O Globo, o apoio ao golpe parecia a atitude certa para o bem do país.
mas que hoje não há por que não reconhecer explicitamente que, à luz da história, foi um erro. O site afirma que se aprende com os erros e se enriquece ao reconhecê-los. E conclui: a democracia é um valor absoluto. Quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Antes de encerrarmos, vale enfatizar que nós tivemos que fazer um recorte a respeito do tema. Também vale chamar a atenção para a atuação pública do professor da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. E nós colocamos aqui, na descrição do vídeo, uma entrevista para você conhecê-lo melhor. E sim, a produção fílmica a respeito da ditadura é vasta. O que não nos falta são filmes a respeito desse tema. Mas nós tivemos que escolher o cidadão Boylston justamente porque o seu argumento fílmico dialoga com a questão da Unicamp. Dessa forma, sim, ainda pretendemos retornar a esses temas ligados à ditadura militar, pois, como nós sabemos, ainda existem entre nós muitos órfãos de ditadores que clamam pela volta da ditadura. É duro, né? Convenhamos, para essas pessoas, a melhor vacina se chama História. Bom, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais do perfil da prova de História da Unicamp e, de quebra, um pouco do espírito da filmografia e da historiografia da nossa ditadura militar. E lembre-se, aqui na descrição do nosso vídeo você encontra os nossos roteiros, as questões e os filmes que nós indicamos. E continue nos escrevendo, mande as suas dúvidas, críticas e sugestões, continue nos acompanhando, abraços fortes e até a próxima!